Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula agora com o segundo conceito das categorias de análise, que é a paisagem. Então vamos lá, né, para o conceito de paisagem, beleza? Paisagem é a ciência geográfica que apresenta, de acordo com as diferentes correntes do pensamento, categorias consideradas essenciais, como eu falei para vocês, né, para compreender a geografia. E as principais categorias geográficas são paisagem, lugar, território, região e espaço. O espaço nós já estudamos, né? Talvez seja a principal. Então, dentro do espaço, nós temos o que nós chamamos de paisagem. Você tem um espaço geográfico, nele você vai ter a paisagem, que é uma categoria, um princípio, uma ideia de análise da geografia dentro do espaço geográfico. Portanto, a paisagem ela é considerada pela maioria das correntes do pensamento geográfico um conceito chave da geografia. Porque o termo paisagem ele é polissêmico, ou seja, ele é bem diversificado, ele é diferente. Tem vários sentidos, ou seja, pode ser utilizado de diferentes maneiras e por várias ciências. Essa categoria geográfica, ela consiste em tudo aquilo que é perceptível, tá? Através dos nossos sentidos, que é a visão, o olfato, o tato e a audição. No entanto, a análise da paisagem, ela é mais eficaz através da visão, ou seja, pensa assim, coloca esse conceito de paisagem, que a paisagem é tudo aquilo que a gente vê, percebe e sente. Nesse sentido, a geografia moderna, que priorizava os estudos dos lugares e das regiões, utilizou-se da fisionomia dos lugares para atingir êxito em suas abordagens geográficas, observando as transformações no espaço geográfico em decorrência das atividades humanas na natureza. Então, com a modernização da geografia, ela parou de estudar um pouco o lugar, a região, entender um pouco os aspectos da paisagem, entender a fisionomia do lugar, como o impacto que isso tem, o impacto do homem na natureza, tudo isso gera uma paisagem e essa paisagem é o resultado disso, certo? Então a paisagem ela é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, humano, social, cultural ou econômico. Então a influência econômica, a influência social, natural, né, e cultural vai influenciar no resultado daquela paisagem. Vamos dar um exemplo, uma região que produz muito minério, como o caso de Brumadinho lá, ou Minasul, né? Aqui, Niquelândia, como que vai ser a paisagem? Uma paisagem de exploração dos recursos naturais, né? É uma paisagem natural, supondo umas praias, lindas praias, as Chapadas do Veadeiro. Não, então uma atividade econômica naquela região, ela vai influenciar nessa paisagem. Então a paisagem ela vai estar em constante processo de modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas, principalmente. Além do mais, a paisagem ela carrega consigo os aspectos naturais e os aspectos culturais ou humanizados. Quando eu falar de paisagem cultural, é a mesma paisagem humanizada. E nós temos a paisagem natural, que essa é onde o homem ainda não influenciou. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, a essa paisagem nós damos o nome de paisagem natural. Mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica, que é aquela onde o homem trabalhou e modificou o que era natural naquela região, né? Então, uma área de floresta com rios e cachoeiras e animais silvestres constitui um exemplo de paisagem natural. Já a área de uma cidade ou um campo de cultivo agrícola são exemplos de paisagens culturais. Em muitos casos, é possível observar cenários em que dois tipos se apresentam conjuntamente, o que representa, ao menos em tese, um equilíbrio entre natureza e sociedade. Se há uma paisagem preservada, mas que há ali a ação do homem e há esse equilíbrio, né, é muito importante. É bem legal existir esses tipos de paisagem. Existem. Então nós temos aqui o exemplo de um tipo de paisagem natural, sem a intervenção direta do ser humano. Isso é uma paisagem que vocês observam. Ela é totalmente natural. A natureza a concebeu. O homem não mexeu nela, né? Já aqui é um exemplo de uma paisagem cultural, uma cidade construída a partir da alteração do meio, ou seja, aqui era uma paisagem natural, com florestas, com matas, com um rio, onde o homem mexeu e alterou. Então isso aí é a percepção, né, do que é uma paisagem natural e uma paisagem cultural.
A paisagem é um dos objetos de análise da geografia, sendo constituída através da relação do homem com o espaço natural. Então, a ação do homem na natureza, o resultado visual perceptível disso é a paisagem. Sua observação é muito importante, pois ela retrata as relações sociais estabelecidas em determinado local, onde cada observador seleciona as imagens que achar mais relevante, portanto, diferentes pessoas enxergam diferentes paisagens. O que eu vejo de paisagem numa paisagem, muitas das vezes outras pessoas veem de forma diferente. Eu vejo algumas paisagens culturais como exploração da natureza, sendo no entanto, outras pessoas não veem assim. Então a percepção de paisagem do ser humano difere de cada um, tá? Cada um vai ver de forma diferente. Mas ela, num contexto geral, ela relata, ela vai mostrar a questão do resultado da ação do homem no espaço natural. Então, principalmente a questão econômica, social e cultural, mas principalmente a questão econômica, né, vai muito interferir no resultado dessa paisagem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Façam suas atividades, não deixem acumular as atividades, né? E tenham um bom dia e uma boa aula, beleza? Fiquem com Deus.